Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a profecia de Daniel, que nós ouvimos na primeira leitura da missa de hoje, foi escrita num contexto de exílio. O povo de Israel estava fora da sua terra, fora da terra prometida, exilado sob a dura ditadura de Nabucodonosor, rei daquela região babilônica. E aquele povo que buscava ser fiel ao Deus de Israel acabou sendo contaminado pela idolatria contida na Babilônia. Muitos daqueles que eram fiéis ao Deus de Israel se perderam devido justamente às chantagens e à opressão do rei da Babilônia. Mas a leitura que nós ouvimos, a bela leitura que nós ouvimos, mostra a firmeza de 3 jovens que decidiram permanecer fiéis a Deus, mesmo no meio dos mais duros tormentos vividos naquele tempo de exílio. O coração destes jovens mostra para nós que a fidelidade não depende do contexto em que se está. A fidelidade é algo interior, que nasce de um coração que ama a Deus. Estar num ambiente favorável ou num ambiente desfavorável não determina a fidelidade a Deus. O que determina é a retidão do coração. E é tão bonito porque Nabucodonosor obriga aqueles jovens a adorarem os falsos deuses e eles, de maneira firme e fiel, permanecem do lado do Deus de Israel com esta belíssima profissão de fé. A resposta que eles dão ao rei da Babilônia mostra a grandeza do seu coração. Eles dizem: Deus pode nos libertar dos teus castigos, mas mesmo que Deus não queira fazer isso, mesmo que Ele não queira nos libertar,
nós não vamos abandoná-lo. Uma fidelidade que não depende das condições ou das graças de Deus. Eles estavam dispostos a morrer queimados sob a injúria daquele rei, mas não abririam mão da fé e do amor ao Deus de Israel. Uma fé que não se vende, uma fé que não se reduz a simplesmente as graças que Deus poderia lhes conceder. Eles poderiam, de maneira egoísta ou até obstinada, tratar a Deus com chantagens. Se o Senhor nos libertar, nós vamos servi-lo. Mas não. Mesmo quando Deus não faz o que eles esperam, mesmo quando Deus não os libertaria, eles não abandonam o Deus de Israel. É uma mensagem muito atual para nós, que somos chamados a sermos leais a Deus, mesmo quando Ele não faz o que pedimos. Numa geração como a nossa, tão utilitarista, que muitas vezes busca a Deus egoisticamente, a mensagem destes jovens de Israel apela ao nosso coração, um amor gratuito por Deus. E vejam, meus irmãos, o nosso amor a Deus, ele será verdadeiro quando acabar a utilidade. Um amor é verdadeiro quando ele é também gratuito, quando ele não espera nada em troca. É verdade que muitos de nós já experimentamos graças, milagres e prodígios de Deus. Quantos testemunhos nós recebemos todos os dias aqui, neste lugar sagrado, onde Deus já fez tanto por nós. Mas é preciso dizer também que no não de Deus existe uma educação para o nosso amor. Deus não é obrigado a dar tudo que nós pedimos e queremos, do jeito e da maneira que nós queremos. E no não de Deus também tem por nós um grande amor. Nós somos chamados a nos libertar desta fé puramente utilitarista, que busca a Deus não por aquilo que Ele é, mas pelo que Ele pode nos dar. Deus que muitas vezes é visto como um depósito, como um supermercado, onde nós colhemos as graças e se Ele não as dá, nós nos tornamos filhos rebeldes. Permanecermos fiéis a Deus quando chega a dor, quando aquela doença não é curada, quando experimentamos a morte, a solidão, a decepção, as frustrações próprias do seguimento de Cristo. Permanecermos fiéis a Deus, mesmo quando Ele não nos liberta da maneira como nós esperamos. É a maturidade destes jovens, que precisa também hoje alcançar o nosso coração de seguidores de Cristo. Homens e mulheres que se decidiram por Deus de maneira incondicionada. E é o que Deus espera de nós, neste tempo santo da Quaresma, nesse tempo de conversão, nos convertermos a Ele com uma fidelidade incondicionada, que não põe condições para Deus. Seremos fiéis, mesmo quando Ele não nos curar. Seremos fiéis, mesmo quando a doença não for embora. Seremos fiéis, mesmo quando experimentamos a dor e a perseguição. As pessoas casadas entendem muito bem isso, ou deveriam entender, porque no altar prometeram uma fidelidade a toda prova, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Não é somente na alegria e na saúde, é principalmente na tristeza e na doença. Se o casamento é um sinal bonito de fidelidade,
Ele torna-se para nós hoje um modelo de como devemos seguir a Deus, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na carestia ou na bonança, não abandonamos o Senhor. Quando Deus faz silêncio, ou quando Deus não faz o que nós pedimos, qual é a nossa reação? Rebeldia e abandono, ou amor e fidelidade? Que Deus nos dê esta graça no dia de hoje, de uma fidelidade madura, como a fidelidade destes jovens. Nós estamos no final da Quaresma, semana que vem entraremos na Semana Maior, a Semana Santa, e nós veremos nos evangelhos que se seguem, paulatinamente, o sofrimento chegando na vida de Jesus e ele sendo profundamente abandonado. Até pelos amigos mais queridos, aqueles que Jesus confiou tanto, na hora derradeira da sua vida, eles vão deixá-lo. Diante deste cenário que se desdobra diante dos nossos olhos, pela liturgia da igreja, nós podemos fazer uma escolha também. Quando nós formos chamados, e isso é inevitável, quando nós formos chamados a subir a cruz com Jesus, nós vamos abandoná-lo ou vamos até o fim. Deus nos livre da traição e da deslealdade a Deus. E nos dê a graça de segui-lo sim, quando Ele faz milagres, mas também quando a cruz bate à nossa porta. Abraçar a cruz no amor fiel a Deus é o que mostra a grandeza da nossa fidelidade. Ou seguimos Jesus até as últimas consequências, ou correremos o risco também da deslealdade. A liturgia está nos colocando diante de uma escolha. Servir a Deus, mesmo quando Ele não faz o que pedimos, ou abandoná-lo como crianças rebeldes. Que Deus nos dê a graça desta fortaleza e desta firmeza que fez tantos santos e tantos mártires. Agora é a nossa vez.